Parece-me que, sem autoconhecimento, a maioria das nossas crenças e atividades tem muita pouca significação. O autoconhecimento não se aprende dos livros e não precisamos depender de ninguém para aprendermos a conhecer a nós mesmos. E acho também que ele não é um processo de acumulação de conhecimentos a respeito de nós mesmos. Os mais de nós conhecemos apenas a maneira positiva de pensar, e esta, a meu ver, é a mais baixa forma do pensar. Isto é, o mero acumular de conhecimentos a respeito de nós mesmos e o viver de acordo com esses conhecimentos só nos leva a tornar mais forte o eu, o ego, com todas as suas complicações. A forma suprema do pensar é a negativa, não achais? Sem dúvida, o pensar negativo é a mais elevada forma do pensar. E o descobrimento da maneira de pensar negativamente só é possível pelo percebimento das reações do eu, momento a momento. Todos sabemos o que pensar, isto é, fomos educados desde pequenos para julgar o que é correto, o que é incorreto, para comparar e etc., sendo esta a maneira positiva de pensar. Essa maneira positiva de pensar é que fortalece a experiência. E quanto mais a desenvolvemos, tanto mais nos parece que estamos aprendendo a nos convencer, a nos compreender. Quer dizer, pensamos que pelo reforçar do passado, alcançaremos a compreensão. Não é essa a maneira como pensamos? Quanto mais capazes somos de estudar, de analisar, de acumular experiência, e quanto mais deixamos essa experiência, esse saber, guiar a nossa atividade, tanto mais seguros e positivos nos tornamos. Esta é a nossa maneira de viver, não é? E ela não nos dá margem para descobrir por quanto a nossa experiência nos está sempre condicionando, indicando-nos o que pensar, como ir ao encontro da vida e etc. Por isso, nunca temos oportunidade para considerar de modo negativo os problemas da nossa existência, pois quanto mais experiência temos, tanto mais condicionada está a nossa mente. Não é verdade? Estou dizendo algo que talvez nunca tenhas ouvido dizer. E se assim for, não despreze isso, ou não o escute apenas para opinar a seu respeito, pois só pode opinar de acordo com a sua experiência. Escutar com o fim de descobrir a verdade relativa ao que se está dizendo e escutar com o fim de formar uma opinião são duas coisas inteiramente diversas, não achas? Quando faço uma declaração, o que tem importância, sem dúvida, não é ver se ela é aceitável ou utilizável, mas sim que se descubra se ela em si é verdadeira ou falsa. E para se perceber a verdade ou a falsidade de alguma coisa que se diz, temos de suspender todos os nossos juízos e reações, e o que com efeito é um trabalho muito difícil. Eis porque é sumamente importante a maneira como escutamos. Como já tenho dito e redito, essas palestras serão de todo inúteis se você quer apenas colecionar ideias para serem utilizadas ou meditadas posteriormente. Mas se enquanto andamos formos descobrindo juntos a verdade do que se está dizendo, então esta palestra, bem como as anteriores e a de manhã e a última, terá talvez alguma significação. Como dizia, nos foi ensinado o que devemos pensar a respeito de Deus, da verdade. Nos foi ensinado a ser nacionalistas e etc. Nossas mentes são moldadas desde a infância, influenciadas por ideias, e toda experiência que temos tem de relacionar-se com essas ideias e crenças. Por consequência, a experiência não liberta a mente. Tende a bondade de escutar isso. A experiência nunca liberta a mente, e contudo, estamos sempre interessados na aquisição de experiência. Experiência maior, mais ampla, mais significativa.
E quando de fato nos vem uma experiência inédita, sem nenhuma conexão com o passado, nós nos apoderamos dessa experiência e a guardamos na memória, o que impede o nascimento de novas experiências. Isto é, as nossas mentes estão sendo constantemente influenciadas, moldadas pela nossa experiência passada, e por isso a mente nunca pode renovar-se, jamais ser um instrumento completamente novo. Nossas experiências passadas condicionam o futuro e o presente. O agora, porque só estamos pensando em termos de tempo, o que fui, o que sou, o que serei, e toda experiência nova, todo o conhecimento humano está baseado nesse condicionamento. Assim sendo, o saber nesse sentido se torna empecilho à compreensão criadora. Me parece que a forma suprema do pensar é a negativa. O pensar negativo não é acumulação, mas constante descobrimento do que é verdadeiro nas relações. O que significa ver a mim mesmo tal como sou, momento por momento. Esse autoconhecimento não é um processo em que a mente está coletando conhecimentos com o fim de proceder corretamente ou de evitar a ação errônea. E o autoconhecimento é essencial porque se ignoro o processo do meu próprio pensar, se não estou consciente das minhas reações, do meu fundo, das minhas reações, compulsões e impulsos inconscientes, então qualquer pensamento que eu tenha está condicionado pelo meu passado. E, portanto, não há liberdade. Não é, pois, importante descobrirmos o que é, estarmos cônscios de nós mesmos sem processo de acumulação? Porque do momento em que começo a acumular para compreender a mim mesmo, essa acumulação determina o meu modo de compreender o próximo descobrimento. Andamos interessados em como melhorar a nós mesmos ou em como melhorar a sociedade. Por isso, toda mudança é meramente uma continuidade modificada. Não é verdade? Eu acumulo, aprendo e faço uso do que aprendi para operar a mudança. Mas o que eu aprendi depende do meu condicionamento. Meu aprender é sempre determinado pelo passado e, portanto, a experiência nunca é um fator de libertação. Se percebo isso, se percebo a verdade respectiva, estou então habilitado a continuar descobrindo sem acumulação. Veja, por favor, que considere importante compreender isso. Por que é que a mente acumula conhecimentos e adquire virtude? Porque está sempre e sempre lutando para se tornar algo, para tornar-se mais perfeita. Por quê? E no processo da aquisição, da acumulação, não se impõe uma carga à mente? Sem dúvida, toda acumulação para fins de autoconhecimento é um obstáculo à continuação do descobrimento do eu. E é essa acumulação que nos está fazendo pensar positivamente. É possível descobrir sem adquirir, de modo que cada descobrimento não deixe nenhuma experiência que vá condicionar os outros descobrimentos? Espero que esteja me fazendo claro, pois acho muito importante essa questão. Dela depende a verdadeira liberdade, que é estar livre do eu. Pois quando não há mais uma identidade que acumula, encontramos o estado criador. A acumulação é ação não criadora. A mente que está constantemente a adquirir não pode, é óbvio, ser criadora em tempo algum. Só a mente livre é criadora e nenhuma liberdade pode haver quando armazenamos cada experiência, porque aquilo que se acumula torna-se o centro do eu que pensa positivamente. O pensar positivo é resultado da acumulação. Me deixe expressá-lo da seguinte maneira, talvez mais clara. Em minhas relações mútuas com o outro,
Se estou vigilante, descubro as minhas reações. Observo o meu próprio estado e observo como as experiências anteriores me fazem condenar ou justificar os novos descobrimentos que faço naquelas relações. Esses novos descobrimentos são também guardados e no próximo instante em que estou consciente das minhas relações com o outro e percebo minhas reações, que é o processo de autoconhecimento, novamente o passado determina ou traduz nos termos do passado o que descobrir. Por certo, o que estou dizendo não é muito complicado. Você pode achar bastante simples se observar. Enquanto estou acumulando, juntando, guardando, minha mente pensa em termos relativos ao que se deve fazer e como fazer. E nessas condições, meu espírito nunca pode ser livre, pois todo o processo do meu pensar está baseado na acumulação do passado, na experiência do passado. O pensar, pois, impede novos descobrimentos. E o que é pensar? É a reação do passado, verbalizada e comunicada, sendo o passado as várias acumulações, as várias influências, os condicionamentos da mente. O pensar jamais pode resolver o problema. O pensar em tempo algum pode produzir um estado completamente novo. Uma total transformação do nosso ser, pois o pensar é resultado do passado.